Fala, meu povo, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui uma discussão sobre aberturas, especificamente quais são as melhores aberturas para iniciantes. Esse assunto está sempre em alta, as pessoas sempre querem saber qual abertura eu devo jogar, se eu devo trocar essa abertura por essa abertura, qual abertura é melhor. Essas são perguntas muito frequentes. Então, antes de começar, eu quero primeiro dizer que não existe uma abertura que é melhor que todas as outras, porém, existem aberturas que são boas para uma coisa e outras aberturas que são boas para outras coisas. Então, dependendo do qual o seu objetivo, vai ter aberturas que vão se encaixar melhor para você. E nesse vídeo aqui eu quero trazer quais são as aberturas que eu acho que se encaixam melhor para iniciantes. E o que faz uma abertura ser boa para um iniciante? Bom, ela tem que ter 4 coisas. A primeira coisa é conseguir desenvolver naturalmente e de forma lógica, ou seja, lances naturais, lances normais de desenvolvimento funcionam. A segunda coisa, ela precisa ser baseada em planos, ela não pode ser algo extremamente concreto. Uma coisa ali que você tem que saber de forma exata. Você pode se basear por ideias gerais. Terceira coisa muito importante, não pode ser apenas baseada em truques, uma abertura que só tem uns truques ali sujos. Você está tentando pegar seu oponente desprevenido ali, num truquezinho. Por exemplo, tem muita gente que gosta de jogar certos gambitos aí, que são ruins, porém ele tem armadilhas. Cara, se sua abertura é baseada simplesmente numa armadilhazinha, você pode até ganhar algumas partidas aqui e ali, porém, a longo prazo, conforme você vai melhorando, isso vai parar de funcionar. Então, não escolha uma abertura que seja baseada só em truques. Escolha uma abertura de verdade. E a quarta coisa, essa abertura evita teoria de lance a lance. Ou seja, em muitas aberturas, você precisa saber a teoria exata. Se o seu oponente joga um lance, você tem que saber a resposta exata para aquele lance. Se ele joga na mesma posição outro lance, você tem que saber outra resposta para aquele lance. E se você jogar a outra resposta, ela já não funciona mais, entendeu? Bom, então eu vou passar aqui para vocês um repertório completo das linhas que eu recomendo. Eu recomendo que você jogue E4, começando de brancas. Porque com E4 você consegue desenvolver de forma um pouco mais fluida. Você já pode jogar cavalo F3, desenvolver o bispo e rocar. É muito simples. E aqui muitas pessoas podem se perguntar por que eu não recomendo jogar algo como o sistema London, por exemplo. Não tem nada de errado jogar com o sistema London. É uma abertura perfeitamente ok. O problema do London é que ele é muito repetitivo. Você fica refém dessa repetição e você acaba meio que desligando o seu cérebro e você joga ali no automático no começo da partida. Isso não é uma coisa boa. Então eu recomendo que você jogue com E4. Você vai poder jogar estruturas um pouco mais diversas. Você vai ter diferentes estruturas aí nas suas partidas que vai tornar você um jogador mais completo ao longo do tempo. Se o seu oponente responder com E5, eu recomendo que você jogue a italiana. A italiana proporciona um sistema de desenvolvimento extremamente natural e, além disso, ela é extremamente dinâmica e pode colocar vários problemas aí para o seu oponente. Bom, tem diversas formas de você jogar a italiana. Você pode jogar com D3 e C3 ou C3 e D4. Porém, aqui eu vou até recomendar uma outra forma que é mais simples ainda. Aqui você vai ter que defender o peão de E4 com D3, porém depois de bispo C5, por exemplo, roque, esses lances bem naturais aqui, você pode seguir simplesmente com cavalo C3. Simplesmente desenvolve a peça. Na italiana, geralmente esse cavalo vai vir para cá e tal, e tem muita manobra. Porém, você pode simplesmente jogar cavalo C3 e tá tudo bem. Vamos ver agora o que eu recomendo contra a siciliana. Eu não recomendo que o iniciante jogue a siciliana aberta, porque as posições tendem a ser muito complicadas. Lógico, eu recomendo que você mais para frente definitivamente comece a jogar a siciliana aberta. É uma das posições mais interessantes que existe no xadrez inteiro. Porém, talvez no começo seja melhor você ter uma abordagem um pouco mais tranquila. Bom, a minha recomendação vai ser jogar
com o bispo B5. Independente do lance que as pretas fizerem. Por exemplo, aqui depois de D6, a gente vai jogar bispo B5 cheque, que é a variante Moscou. E depois de bispo D7, que é o lance mais comum, você simplesmente troca. E aqui tem várias formas de você prosseguir. Você pode jogar D4 direto, que vai ser tipo uma siciliana aberta, só que um pouco mais simples. Ou você pode também jogar com C3 e D4 para apoiar o peão primeiro. Porém, aqui a minha forma preferida de jogar, e eu acho a mais simples para vocês, é jogar com C4. Formando isso aqui que é conhecido como a estrutura Maroczy, ou Maroczy Bind. Bind do inglês é tipo restringir, limitar. Porque esses dois peões aqui juntos, eles restringem muito a posição das pretas. E cara, deixa eu te falar, jogar essa posição aqui de pretas é um saco. Aqui a ideia é a seguinte, você vai jogar D4 quando for possível, assim que for possível. Para o quê? Ocorrer a troca do peão de C pelo peão de D. E aí os seus dois peões vão ficar controlando o centro aqui. A partida pode seguir, por exemplo, com cavalo F6. Você defende o peão e depois de G6, por exemplo, para desenvolver o bispo, você segue com D4. Novamente, assim que der, você joga D4. E aqui, depois de capturar, simplesmente faz o roque. E aqui você vai jogar B3 para proteger esse peão que está aqui na coluna aberta. E eventualmente, você vai acabar jogando F3 também para fortalecer esse peão aqui de E4. E é basicamente isso. Você tem uma posição super sólida, super segura, com mais influência no centro, tudo que você pode querer, sem muita complicação. Vamos ver agora o que eu recomendo contra 2 cavalos C6 aqui na siciliana, que é o segundo lance mais comum. Aqui, novamente, a gente vai jogar com o bispo B5, que é o tema aqui da minha recomendação, que é a Russolimo. Na minha opinião, a Russolimo ela é até melhor que a siciliana aberta contra o cavalo C6. Hoje em dia, em alto nível, praticamente as brancas pararam de jogar com D4 aqui no lance 3 contra esse lance de cavalo C6, por causa da siciliana Sveshnikov. E a Russolimo meio que está se tornando a linha principal. E aqui o lance mais comum é G6. Eu recomendo que você capture aqui logo o cavalo. Eu acho melhor jogar capturando logo esse cavalo. E aqui o jogo é bem simples. Você simplesmente vai jogar D3 para proteger o seu peão. H3 é um bom lance para você restringir bispo G4 eventualmente. E ele é bem flexível. Você desenvolve o cavalo aqui para C3. E depois você vai seguir com o bispo E3. E criar essa bateria aqui na diagonal. Nessa diagonal. E aqui tem alguns planos. Um plano é você eventualmente jogar bispo H6 e trocar esses bispos de casa escura. Para quebrar o par de bispos das pretas e também para eliminar esse defensor aqui. Eventualmente você pode até conseguir alguma coisa aqui na ala do rei. Outro plano, que é o meu favorito, é jogar com cavalo H2 e F4, que é esse plano que está em verde aqui. E uma coisa que é muito comum também nessa posição, e você provavelmente vai jogar esse lance, vai incluir ele em qualquer variante que você jogar, é jogar com A4 e, se as pretas permitirem, jogar com A5. Basicamente a ideia é essa. Bom, e agora a gente vai ver o que fazer com... Bom, e agora a gente vai ver o que fazer contra a Caro-Kann e contra a francesa. As duas vão ter uma abordagem bem similar. Porque, novamente, as duas também têm um princípio bem parecido, que é apoiar esse avanço de D5 aqui, contestando o peão de E4. Duas defesas bem parecidas, então a gente vai jogar da mesma forma contra as duas. Depois de D5, eu recomendo que você capture aqui em D5. Essa aqui é a forma mais crítica de você jogar de brancas? Provavelmente não. Provavelmente existem outras formas de jogar que vão colocar mais pressão nas pretas. Porém, essa aqui é uma forma extremamente simples e intuitiva de você jogar, que com certeza vai facilitar a sua vida se você é iniciante. Ou se você tem dificuldade de enfrentar essas defesas. Bom, aqui, depois de recapturar, a gente vai simplesmente desenvolver as peças para as casas mais naturais. No caso, o bispo vem aqui para D3. E depois de cavalo C6, simplesmente C3, defendendo o peão. E abrindo espaço para a gente colocar a dama aqui em C2. Criando essa bateria aqui,
que vai atacar o roque das negras. Depois de cavalo F6, você simplesmente segue desenvolvendo aqui os lances mais naturais, novamente. E aqui, basicamente, essa é a ideia. Você vai seguir com cavalo D2, dama C2, trazer as torres para o centro, enfim. Vamos ver agora a francesa e novamente vai ser bem parecido. A gente vai capturar aqui em D5 e seguir desenvolvendo aqui. O bispo de novo vai para D3, roque, roque, bispo sai, e aqui cavalo D2, e você vai seguir aqui novamente com C3 e dama E2, e você pode perceber que a posição é bem parecida com a Caro-Kann. São duas posições com as mesmas ideias. Você pode jogar basicamente os mesmos planos contra duas defesas diferentes. Vamos ver agora do ponto de vista das pretas, quais são as defesas que eu recomendo que você jogue de pretas. Vou fazer uma recomendação aqui contra D4 e uma contra E4. E eu vou recomendar que você jogue de forma simétrica contra as duas, ou seja, jogando com D5 aqui contra D4. Então já no primeiro lance você contesta o centro, pega a sua parte do centro e pronto. Não vai ter que se preocupar depois, porque você concedeu o centro e está todo restringido. Aqui o mais comum é o gambito da dama. E aqui eu recomendo que você simplesmente defenda o peão, gambito da dama recusado. Você vai simplesmente desenvolver aqui as suas peças para as casas mais naturais. Desenvolve o cavalo e o bispo, prepara o roque. E aqui, nessa posição, você tem uma pequena inconveniência que é o seu bispo. Você tem basicamente duas formas de desenvolver esse bispo aqui. Uma é esse plano em azul, que é capturar aqui em C4 e jogar bispo D7. E a outra é jogar B6 para desenvolver ele aqui pelo fianqueto. Você pode escolher aí qual que você prefere. Bom, vamos ver agora o que eu recomendo que você jogue contra E4, que é o lance mais comum que você vai encontrar quando você estiver jogando de pretas. Novamente a gente vai jogar de forma simétrica. E aqui, depois de cavalo F3, que é de longe o lance mais comum, inicialmente eu ia recomendar que você jogasse com cavalo C6. Porém, eu acho que vai ter muita complicação aqui para frente. Por exemplo, só na italiana, só contra a italiana, já é um pouco complicado de eu recomendar uma coisa que você não vai ter que ter uma noção maior. A italiana tem uma tendência a ter bastante tática e o seu oponente pode jogar de várias formas. Além disso, tem Ruy Lopes, escocesa, entre outras coisas, que você vai ter que se preocupar. Então, eu recomendo que você jogue com o cavalo F6. Em vez de defender o peão, você vai contra-atacar o peão branco, que é a defesa Petrov. A defesa Petrov ela é extremamente sólida. Aqui, depois de cavalo captura E5, você só tem que lembrar de jogar esse lance D6 primeiro, antes de capturar o peão branco, porque se você capturar direto, você vai ter problemas aqui com dama E2 e o seu cavalo vai ficar cravado aqui. Então você primeiro precisa expulsar o cavalo preto aqui de E5. A hora que o cavalo volta, você captura. Depois de D4, que é o lance mais comum, você simplesmente joga D5 aqui, pegando o centro e sustentando esse cavalo aqui. E você está pronto para simplesmente continuar desenvolvendo aqui, fazer o seu roque. E você tem uma posição extremamente sólida. Isso aqui vai te economizar muita teoria. Se você jogar cavalo F6, em vez de jogar cavalo C6 aqui. Então, jogando com cavalo F6, você vai ter um corte aí de teoria que você vai precisar saber muito grande. Além disso, a Petrov é extremamente sólida. Então, você dificilmente vai ter algum problema aí na sua posição. Bom, pessoal, isso aí é basicamente toda a teoria que você precisa saber até você chegar aí nos 1300 de rating e você pode simplesmente aprofundar um pouquinho mais nessas linhas aí, adicionar umas outras variantes. E você, óbvio, não precisa seguir todas essas variantes que eu recomendei aqui. Você pode escolher simplesmente algumas. Se você já tem uma linha que você gosta contra certa defesa, você pode continuar jogando ela, não tem problema. Você não precisa seguir isso aqui à risca. Se você gostou do vídeo, não se esquece de dar um like, se inscrever no canal. E se você quer melhorar o seu xadrez ainda mais, clica no vídeo que vai aparecer agora aqui na tela final. Valeu!